Gálatas, capítulo 2. Pai, nós te agradecemos também pela oportunidade que temos agora de meditar na Tua palavra. Fala conosco e que o Espírito Santo a torne viva e real para nós e saiamos daqui transformados pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito Santo que opera nos corações, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Nós estamos fazendo uma série sobre o livro de Gálatas, já estudamos em 2 domingos, hoje é o terceiro, e hoje nós vamos considerar Gálatas 2. Eu não vou ler todo o capítulo agora, vamos ler apenas uns versículos, e à medida que vamos caminhando, nós vamos lendo o capítulo. Nós vimos que, a primeira parte, Paulo fala do que é o Evangelho, que a salvação é pela graça por meio da fé. Na segunda parte, semana passada, nós vimos a respeito da justificação. Hoje nós vamos continuar um pouco nesta linha, e avançar um pouco mais, e ver como Paulo lidou com situações na igreja, quando grupos legalistas quiseram impor algo além da fé aos novos crentes, gentios, aqueles que não eram judeus. E vamos ver que também hoje há igrejas que tentam impor regras, regulamentos, leis, para que as pessoas possam ter um relacionamento com Deus, deixando assim o relacionamento ser baseado na graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo diz assim, nos primeiros versículos, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. Lembra-se que semana passada nós falamos que ele foi a Jerusalém? E lá ele encontrou Pedro e Tiago, mas agora 14 anos depois ele diz, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Barnabé era o seu companheiro de pregação do Evangelho aos gentios, levando também a Tito, que era um convertido gentio, um grego, que não era judeu. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Barnabé era um dos irmãos da igreja de Jerusalém, que foi pregar o Evangelho na região do que seria hoje a Síria, este país que está numa terrível guerra civil. E ali ele estabeleceu uma igreja na cidade de Antioquia. Passado algum tempo, depois que ele estava lá, ele ouviu dizer que Saulo, agora chamado Paulo, havia se convertido e estava na cidade de Tarso, sua cidade original, que ficaria hoje na Turquia. E Barnabé foi chamar a Saulo e o trouxe para ajudar na igreja de Antioquia. Paulo se tornou ministro lá, os dois se tornaram os pastores da igreja. Havia outros pastores, mas estes dois eram os principais, Barnabé e Paulo. E Barnabé trouxe Paulo a Jerusalém para, como que, acertar as coisas com os apóstolos, para mostrar-lhes a verdade da fé de Paulo, porque quando Paulo se converteu, lembre-se, ele era o maior perseguidor do cristianismo, e ele respirava ameaças, ele mandava matar os cristãos, ele deu o voto pela morte de Estevão, mas agora Barnabé queria mostrar que Paulo verdadeiramente era um cristão, que ele havia realmente se convertido, e ele o trouxe agora, uma vez, e agora ele traz para mostrar a verdade da fé de Paulo. E Paulo disse, olha, eu subi lá por revelação. Ele lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, ou seja, entre aqueles que não são judeus, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Em outras palavras, Paulo realmente não chegou lá em Jerusalém e pregou o evangelho abertamente à igreja, mas ele expôs o evangelho para aqueles que tinham alguma influência. Lembre-se que a igreja de Jerusalém era formada de vários fariseus, que haviam se convertido. Quando a gente pensa em fariseu, a gente pensa em quê? Hipócrita. Mas fariseu não quer dizer necessariamente hipócrita. É porque os fariseus eram hipócritas, a gente associa a ideia de fariseu com hipócrita. Jesus chamou de hipócrita, mas fariseu era uma seita judaica, um grupo dentro da religião judaica, e muitos deles se converteram a Jesus. O próprio Paulo era fariseu, e ele se converteu. E lá em Jerusalém, e na Judéia, havia muitos fariseus e muitos judeus que ainda, apesar de convertidos a Jesus, estavam seguindo as tradições da lei de Moisés, e que ainda observavam vários aspectos da lei. Judeus que criam que você não poderia se tornar um cristão, a menos que primeiro você se tornasse um
gentio. Judeus que diziam que para você ser salvo, você precisava crer em Jesus Cristo e depois guardar a lei de Moisés e ser circuncidado. Essa era a mentalidade que prevalecia na igreja em Jerusalém, porque todos eles eram judeus. E assim Paulo se comunicou, em particular, com os apóstolos, explicando para eles o evangelho que ele tinha estado pregando, que é o evangelho da graça, que não exige que você guarde a lei. Você está salvo pela graça. Você é salvo pela graça quando você crê em Jesus Cristo como seu Salvador. E ele diz que estava com ele, aí no versículo 3, Tito, o qual ele não constrangeu a circuncidar-se, porque havia um grupo ali que tentou encorajar o Tito a se circuncidar. Não, para você ser um verdadeiro cristão, você tem que se circuncidar. Você vai ver que hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, também tem muita gente que acrescenta coisas ao evangelho. Né? E ele falou, você tem que ser circuncidado. Eles falavam, você tem que ser circuncidado para você ser salvo. E Paulo resistiu a isso. E ele falou, eu não aceitei isso. E ele disse assim, olha, isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Irmãos, Paulo disse que havia falsos irmãos naquela igreja, como também há falsos irmãos hoje. Você acredita que há falsos irmãos hoje? Diga amém. Metade da igreja acredita, mas o fato é que existem muitos falsos irmãos hoje. Existe muita gente dentro da igreja que não é convertido. Você às vezes se escandaliza em algum irmão, na verdade ele não é nem irmão. Não que irmãos não possam dar escândalo, mas às vezes a pessoa não é nem irmão, são falsos irmãos. E Paulo diz assim, eles entraram no nosso meio para espreitar a nossa liberdade. Também tem gente assim, que entra na igreja para espreitar a nossa liberdade. E tenta colocar regras. Mas o pastor não está pregando assim. Mas o líder do louvor não está fazendo assado. Mas lá o líder da cozinha não está fazendo comida kosher. Né? E assim por diante. São falsos irmãos que querem atrapalhar a comunhão da igreja. Paulo disse que esse grupo queria que Tito se circuncidasse. E ele falou, não, eu resisti a isso, nós não podemos aceitar isso. Então Paulo está aqui defendendo os gentios. Por causa de Paulo é que nós estamos aqui hoje. Não precisamos nos circuncidar, não precisamos guardar a lei de Moisés, não precisamos comer comida kosher. Se você quiser comer, bem. Mas não precisamos, tá? Você pode comer aí uma boa proteína de carne de porco quando você vai lutar, não tem problema. Tá? Porque pela lei nada disso era possível. E Paulo fala assim, olha, nós não temos que guardar a lei de Moisés. Não é? Tudo que você precisa fazer é crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você será salvo. Amém? Quando aquele homem perguntou a Paulo, o que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É isso. Para você ser salvo é crer em Jesus Cristo. Põe a sua confiança nele e Deus fará a obra dele na sua vida e transformará você pelo poder do Espírito Santo. E ele transformará você naquilo que você não consegue se transformar. Ele mudará você naquilo que você não consegue se mudar. Não é? Porque Deus tem uma vontade para a sua vida. E à medida que você se submete a Ele, Ele vai trabalhando e aperfeiçoando a obra dele para que a vontade dele seja feita. Então a salvação é um dom de Deus através da sua fé em Jesus. Assim Paulo teve este conflito com este grupo quando ele chegou em Jerusalém, mas ele não cedeu. Ele não abriu mão, ele não cedeu às pressões, se fosse dos apóstolos, porque eles também eram judeus, ou desse grupo de falsos irmãos, lá em Jerusalém, nem por um momento. Aí ele diz assim no versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência? Paulo é duro, hein, gente? Aqueles que pareciam, ele não diz, olha, Pedro, muita gente pensa, Pedro é infalível, Pedro foi o primeiro papa. Ele falou, não, eles pareciam ser. Mas Tiago era irmão de Jesus, pareciam ser importantes. Paulo é duro, eu gosto de Paulo por isso. Paulo é meu personagem preferido das Escrituras, ele e Davi, porque ele tinha uma clareza a respeito das coisas muito grande, discernimento espiritual muito grande. E ele diz assim, olha, é muito fácil você perder de vista os ensinos de Jesus. O que Jesus diz? Se alguém quiser ser o líder entre vocês, que seja o menor de todos, seja o que serve. Não foi isso que Jesus disse? Se você tem dúvida, tem Marcos 10, 44. Seja o servo de todos. E Jesus ensinou aos seus discípulos que o verdadeiro ministério é um verdadeiro de servir, é um ministério de serviço. Não é? Ele pegou a toalha, ele lavou os pés dos discípulos. Não é?
Ele tomou o lugar de servo, porque só o servo lavava os pés dos outros. Quando você chegava na casa de alguém, Michael, e daquelas estradas poeirentas da Galileia, usando aquelas sandálias, pareciam alpargatas, né? Alguém tinha que lavar seus pés para você entrar na casa. E era um escravo que fazia isso. E Jesus colocou no lugar de escravo, lavando os pés dos discípulos. E ele disse assim, olha, vocês viram o que eu fiz? Vão e façam o mesmo. Tem gente que até cria um legalismo em cima disso. Agora, tá vendo? Tem que lavar os pés. Então tem igreja que obriga todo mundo a lavar os pés uns dos outros. Querem lavar? Tudo bem. Mas vai ser um chulé tremendo, né? Mas, se quiserem fazer, pode fazer. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Não é lavar os pés. É a atitude de servo. Vocês vão e façam o mesmo. Sejam servos. E ele falou assim, olha, felizes são vocês se vocês fizerem estas coisas. Não é? Então, se você tomar o lugar de servo, não é? E ele diz, se eu sendo o Senhor, o seu Senhor, eu o servi, vocês também devem servir uns aos outros. Então Jesus está dizendo, não é lavar pé, mas é servir uns aos outros. Você quer ser líder? Quer ser líder, irmão? O irmão disse que quer trabalhar agora no ministério. Então tem que ser servo, amém? Amém? Tem que ser servo, tem que ser servo. Esse é o modelo de Jesus, mas com que facilidade a gente perde isso de vista, né? Sempre na igreja parece que tem aqueles que nós queremos desenvolver um certo tipo de hierarquia, né? Como a gente gosta de hierarquia, né? Nós desenvolvemos aquele pequeno círculo de liderança, e nós olhamos para certos homens, e algumas vezes para algumas mulheres também, né? Com um certo, como diz em inglês, como é que se traduz em português? É muito difícil, né? É uma admiração, mas uma admiração além da conta. Não está errado você admirar seus líderes, mas admirar além da conta está errado. Não é? E a gente faz isso. Não é? Olha, e é tão fácil a gente também se tornar presa desse sentimento. Eu agora sou o líder do louvor da Bíblia, né? Então todos devem olhar para mim de baixo para cima. Vou olhar para cima porque você está em cima do palco, só por isso. Gente, mas é tão fácil. Eu sou o pastor, Deus te abençoado. E você começa a se isolar do povo, e você começa a se retirar. E logo você perde o contato com o povo, e logo você perde o contato com a realidade. Não é? Agora, aqui estava esse pequeno grupo em Jerusalém, e eles achavam que eles eram alguma coisa. Né? E eles estavam aí, se estabeleceram como tais. E Paulo falou assim, olha, quanto aqueles que pareciam ser de maior influência. Eu gosto de Paulo. Paulo não é fácil, né? Ele vai direto ao ponto, ele não dá volta. O que quer que eles fossem, ele diz aqui, olha, o que quer que eles fossem, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Eles tentaram intimidar Paulo, mas Paulo não se curvou a eles. Eles tentaram intimidar Paulo a circuncidar Tito, né? E fazer com que Paulo voltasse atrás e passasse a pregar a mensagem do legalismo. Mas Paulo disse, não. Deus não olha para a aparência do homem. Deus não está preocupado com o seu cargo, se você pode ser o Papa. Deus não está preocupado com isso. Isso não é isso que interessa para Deus. Né? Deus não fica nessa posição de para o homem. Não, o homem é que devia ficar para Deus, né? Mas Deus não fica. Deus não é intimidado. Deus fala assim, olha, as nações são como pó nas balanças. Isso está lá em Isaías 40, 15. O que quer dizer isso? As nações são como pó numa balança. Lembra que eles usavam naqueles tempos balanças de 2 pratos? Quem lembra dessas balanças? Ainda se usa, né? Na coisa de pedras, por exemplo, muitas balanças, algumas, né? Ainda são de 2 pratos, não é isso? Então, você tem de um lado, no prato você coloca os pesos, e no outro você coloca o produto que você vai vender, certo? Então, o que faziam algumas pessoas, alguns comerciantes? Eles faziam o seguinte, para mostrar para você que eles eram honestos, pastor César, eles pegavam aquele pratinho onde iam os pesos e sopravam o pó. E sopravam o outro. Para ter certeza de que você estava pagando exatamente pelo peso real e não pelo pó. Olha só, né? Exagero até na honestidade. Mas seria bom se isso fosse verdade hoje também, né? As pessoas usassem de honestidade. Eles queriam mostrar que realmente eles eram honestos. Eu sou o cara mais honesto aqui na redondeza, entendeu? Agora, o Deus que diz assim, olha, as nações são como aquele pó daquela balança, não são nada. Quanto menos o homem. Deus pode soprar as nações e acabar com elas. Quantos impérios se levantaram na história da humanidade e foram destruídos? Estava lendo essa semana sobre o Império Babilônico, o primeiro império mundial. Foi destruído numa noite. Entendeu?
Então, Deus é assim, Ele sopra que as nações se vão. Quanto menos o homem. Quem é o homem? Para que Deus se preocupe com ele. Então, Deus não aceita a aparência do homem. Deus não está preocupado com a sua aparência. Deus não é intimidado pelo homem. E Ele fala assim, olha, aqueles que pareciam ser de maior influência, sabe? Aqueles que estavam aí tomando autoridade e falando palavras de poder e tudo. Paulo diz assim, eles não me acrescentaram nada. Eles não me acrescentaram nada. Eram pessoas importantes aos seus próprios olhos, mas que não acrescentaram nada ao meu evangelho. Eu não fui tocado, Paulo está dizendo, por o que eles falaram. Eles não me mudaram em nada, porque meu compromisso é com Deus. Meu compromisso é pregar a palavra de Deus, Paulo está dizendo, e não com estes homens. Meu compromisso não é com esses que se acham alguma coisa. Mas ao contrário, olha aí no versículo 7 a 9. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com gentios. E quando conhecer a graça que me foi dada, Tiago, Cefas é Pedro, tá? E João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Gente, aqui havia um problema real da igreja. E Paulo está dizendo, olha, para você ser salvo, você só precisa da fé em Jesus Cristo. Mas tem esse grupo dizendo, não, além da fé, você tem que acrescentar isto, aquilo, outro, você tem que guardar a lei de Moisés, tem que se circuncidar, você tem que guardar o sábado, só pode comer comida coxa, não pode comer camarão, alguém que gosta de camarão? Está fora. Não pode comer coelho, alguém que gosta de carne de coelho? Está fora. Não pode comer gordura, quem gosta de churrasco aqui? Toda igreja, eu creio, né? Estamos fora, inclusive eu, né? Então ele diz assim, não é nada disso. Agora eles entenderam o seguinte, temos um problema real, mas ele é resolvido. Ele é resolvido. Ele, reconhecendo que cada um de nós tem seus ministérios, mas seus ministérios são diferentes. Paulo diz assim, eu fui chamado por Deus para ministrar para os gentios. E os gentios não têm que se tornar judeus. Pedro, Tiago e João foram chamados para ministrar para os judeus. E deixa eles continuarem sendo judeus. Eles vão aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e vão continuar sendo judeus. Eles não vão deixar de ser judeus, porque eles são judeus por natureza. Entendeu? Mas Paulo diz, isso não é a coisa principal. Mas existe... nós estamos lidando aqui com diferentes tipos de pessoas que necessitam de uma diferente ênfase e mensagem. O conteúdo do evangelho sempre é o mesmo, mas a ênfase é diferente. Você não prega o evangelho no Peru da mesma maneira que você prega em Timbuktu. É diferente. Porque o peruano tem seus costumes, tem sua maneira de entender. Lá em Timbuktu é completamente... Alguém de Timbuktu aqui? Não, é completamente diferente. Entendeu? Então, a mensagem do evangelho é sempre a mesma, mas a maneira de apresentar o evangelho varia de acordo com a cultura, varia de acordo com a nacionalidade, varia de acordo com a geografia, e varia até de acordo com a raça, porque diferentes povos, diferentes culturas, certo? E Paulo está falando assim, é isso que é... Veja bem, hoje mesmo nós temos várias denominações, não é verdade? Existe uma variedade de denominações diferentes, a variedade de igrejas, né? Por exemplo, tem gente que não gosta daquelas igrejas litúrgicas que você chega assim, tem aquele órgão, já viu? Tem aquele órgão assim, de tubos, né? 1000 tubos. Aí começa a tocar. Você pode ouvir até a música que passa ali, exceto pela música, né? Mas tem gente que adora a Deus desse jeito, por quê? Porque são pessoas que se relacionam com Deus num contexto litúrgico. Está bem, então, que essas igrejas ministrem da maneira litúrgica, porque essas pessoas só entendem isto. Para elas é mais fácil relacionar com Deus de uma forma litúrgica. Por outro lado, tem as igrejas, né, que são mais emocionais, como, por exemplo, as igrejas pentecostais. Muitos de nós aqui viemos de igrejas pentecostais, não é verdade? Essas são para pessoas que se relacionam com Deus num sentido mais emocional. Certo? As pessoas são diferentes, né? Geralmente os pentecostais e os neopentecostais são para aqueles que são, como dizem, hyper, né? São mais aí, o famoso reteté, né? A gente muitas vezes critica, a gente acha ruim, e eles também acham ruim da gente, mas veja bem, são pessoas diferentes que se relacionam com Deus de maneira diferente e Deus as alcança onde elas estão. E Deus as alcança no nível em que elas se encontram. E Deus ministra a elas na sua realidade
social e também emocional. Deus é um Deus que não respeita barreiras. Deus é um Deus que ama todos, né? Então, eu realmente me alegro de Deus ser tão gracioso em alcançar o homem, o ser humano, em diferentes níveis. E Deus me alcançou no meu nível. Né? Eu não sou nem daquele grupo lá do reteté, pastor César que sabe mais sobre isso aí, né? A turma do reteté, que pula e tal, o culto parece um baile, né? Mas também não sou daquele grupo litúrgico, que para alguns parece um enterro. Eu me lembro, gente, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a primeira igreja que eu entrei, lá em Pasadena, era uma igreja congregacional. Eu levei um susto e quase caí da fé, porque tinha umas velas acesas lá no altar. Alguém aqui vem de igreja congregacional? No Brasil é um pouco diferente, mas aqui muitas delas são bastante litúrgicas. E havia várias velas lá. Como eu vim de um background católico, lá no Brasil, tudo que é vela a gente associa ou com catolicismo ou com banda, né? Mas não tinha nada a ver, porque é uma cultura diferente. É outra, eu não posso julgar a cultura americana pela minha cultura brasileira. A cultura americana não é melhor nem pior que a brasileira, mas é diferente. Mas eu levei um susto quando eu entrei naquela igreja e havia aquelas velas acesas. Eu falei, naquele tempo eu via de uma igreja pentecostal, eu falei, tenho certeza que na igreja tal não tem isto. Irmãos, passado algum tempo eu me mudei para São Francisco, e eu entrei na igreja Assembleia de Deus. E quando eu olho para o altar, o que tem aceso lá? Velas. Aí que eu quase desviei mesmo. Entendeu? Porque a gente tende a julgar baseado na nossa experiência, na nossa cultura e na nossa cultura religiosa também. Pessoas diferentes em lugares diferentes, e a gente achando que a gente é o dono da cocada, né? O rei da cocada, que sabe todas as coisas. Depois eu entendi que aquilo é cultural. Chegava na casa dos americanos, tinha uma vela gostosa, cheirosa, né? Mas os brasileiros, quando chegam aqui, ó, você que acabou de chegar no Brasil essa semana, preste atenção. Se você entrar na casa de um brasileiro aqui, tiver vela acesa, não quer dizer que ele é da Umbanda, não, tá? Nem que ele é católico, tá? Quer dizer apenas que ele adaptou à cultura americana. Os americanos gostam de velas, para dar um cheirinho gostoso da casa. Nem sempre o cheiro é tão bom, mas... Né? Essa é a ideia, entendeu? Mas a gente tende a julgar baseado na nossa experiência, não? Assim como nós julgamos as igrejas, esta é aquela outra. Por isso que eu peço às vezes, pessoal, não comente aí nesses grupos que ficam metendo pau nas igrejas no Facebook, porque não vai ajudar em nada, você só vai piorar a coisa. Deixa quieto, entendeu? Não ajuda em nada. Paulo reconheceu isso. Diferentes pessoas requerem diferentes tipos de ministério. Para o brasileiro, as igrejas pentecostais funcionam bem. Por quê? Porque o brasileiro é mais emotivo, ele gosta, né, de movimento, e funciona bem. Mas nos Estados Unidos funciona muito melhor a igreja batista, porque o americano é um pouco diferente, ele também tem emoções. Não é que ele não tenha, mas a maneira de manifestar suas emoções é diferente do brasileiro. Entendeu? Por isso que aqui as igrejas batistas são maiores. Por que os pentecostais não crescem tanto nos Estados Unidos? Porque diferenças. Há que encontrar uma maneira de alcançar as diferentes culturas como eu falei, o cerne da mensagem é o mesmo, mas com uma diferente ênfase da mensagem, para que você possa ganhar as pessoas para Cristo. E eu fico feliz de saber que Deus, Ele alcança cada pessoa no seu nível. Né? Então, se o homem ele é feito numa base mais emocional, Deus o alcança naquele nível, porque Deus o ama. Mas se ele é feito de, tipo assim, mais, parece que tomou sedativo, né? Sabe quando você toma sedativo, fica meio grogue assim? Hã? E ele gosta daquele de jeito mais solene, de adorar a Deus, né? Deus também encontra este homem no nível dele, e Deus o ama também. Por isso é que nós não devemos criticar igrejas litúrgicas, como também não devemos criticar as igrejas pentecostais. São apenas diferentes igrejas para diferentes tipos de pessoas. Eu não estou falando aqui da teologia das igrejas, mas da metodologia. Né? Agora, devemos reconhecer que Deus está usando cada uma igreja, cada uma diferente, para encontrar pessoas diferentes no seu nível, em ambos as pontas do espectro. Tanto daquele lado que é litúrgico, como daquele lado que é emocional. Ok? Tanto aqui nas igrejas litúrgicas, como aquelas igrejas pentecostais e, até mais adiante, as neopentecostais. Porém, eu creio que, no nosso caso também, Deus está usando gente e meios para encontrar pessoas como eu, que estão no meio do caminho. Porque tem gente que olha para mim e acha que eu sou bastante emocional. O pastor é emocional, ele é um pentecostal. E tem gente que olha para mim e fala, ele não é emocional o suficiente. O pastor é um batista mesmo, daqueles tradicionais. Hello, eu não posso agradar a gregos e troianos, eu sou quem eu sou. Lembra que Paulo uma vez falou sobre isso? Eu sou quem eu sou.
E Deus vai encontrar cada um de nós no nosso nível. O único problema é que quando nós achamos que o único nível é o nosso. Aí é o problema. Quando nós achamos que o nosso modelo de igreja é superior aos outros. Quando nós achamos que nós somos melhores. Deus me ama mais, Deus nos ama mais, porque nós nos relacionamos com Deus de uma melhor maneira. Gente, eu já fui presbiteriano, eu já fui assembleiano e hoje sou batista. Deus não está preocupado com isso. Fora várias circunstâncias da minha vida, eu acabei mudando de denominação, mas eu sirvo o mesmo Deus. Ok? Mas eu sei como são os presbiterianos para adorar a Deus. Eu sei como são os batistas para adorar a Deus, e sei como são os assembleanos para adorar a Deus. Deus procura encontrar cada um onde ele está e ministrar a ele de acordo com o que ele está. Agora, não vou pensar também que Deus nos ama mais porque nós estamos no meio. Também não, Deus ama a todos igualmente. Deus não faz acepção de pessoas, ok? Agora, tem gente que acha que Deus se relaciona melhor com eles porque o jeito deles é melhor. Não, isso não existe. Deus, eu creio que Ele está tentando alcançar todas as pessoas onde elas estão. E Paulo concordou em discordar de Pedro, de Tiago e de João. Vocês querem continuar ministrando esse grupo? Vocês continuem, esse é o chamado de vocês. Deus chamou vocês para evangelizar os judeus. Ótimo, mas Deus me chamou para os gentios. Vocês podem desenvolver o seu relacionamento legalista com Deus, colocar um monte de regrinhas, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Ok, ele falou, porém nós vamos continuar desenvolvendo o nosso relacionamento amoroso com Deus através da graça. Amém? Você escolhe como é que você quer servir a Deus. Através da lei, através de regras, através de regulamentos ou através da graça. Aí Paulo diz assim, eles concordaram com a gente, Paulo diz. A única coisinha, Paulo diz que ele coloca um gancho, né? Eles disseram assim, olha, recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Em outras palavras, eles nos pediram ajuda. Ok? Agora, eles vão ministrar, os Pedro, Tiago, João e outros aos judeus. Paulo vai ministrar aos gentios, mas os judeus precisam da ajuda dos gentios. Porque as igrejas da Judeia eram igrejas pobres. Houve uma grande fome também lá. Muita gente se empobreceu. E eles falaram, não se esqueçam dos pobres. Essa também é uma característica quando você serve a Cristo, né? Você procura abençoar as pessoas. E Paulo, muitas vezes, ele diz aqui, olha, isto nós nos esforçamos, eu me esforcei por fazer. Então, muitas vezes, Paulo levantou ofertas entre as igrejas dos gentios para dar para a igreja de Jerusalém, para ajudá-las na sua pobreza, ok? Então, isso é interessante. Esse também é um trabalho nosso, ajudar os pobres. Por isso é que nós investimos em missões, especialmente em países onde há tanta pobreza, como Moçambique, aqui mesmo no México. Quantas vezes a gente tem ajudado a igreja do México, né? Alguns grupos do Brasil, como os ribeirinhos, pessoas que vivem à margem da sociedade. Hoje uma amiga minha postou no Facebook uma viagem que ela está fazendo lá em Manaus, e ela foi lá para o interiorzinho ali, visitar uma tribo, até perguntei que tribo era. Eu fiquei imaginando aquelas adolescentes que ela postou da tribo. Qual é o sonho desses adolescentes tribais? Qual é o sonho daquela menina seminua que está lá na selva da Amazônia? Será que ela tem iPhone? Será que ela tem smartphone? Quais são os sonhos dessas pessoas? O que é que elas esperam? Se alguém não lhes levar o evangelho, qual a esperança que elas têm? Que esperança têm estes povos? E aqueles ribeirinhos que moram ali, que muitos deles são caboclos, são mestiços, não é? De índios com brancos ou com negros. Qual a esperança que aquelas pessoas têm? São pessoas marginalizadas, pessoas que às vezes vivem em lugar onde só podem ser alcançadas por avião ou por mar. Não é assim? Vocês que vieram aí da Amazônia me contem, não é? Não é, César? Vocês estão acostumados, inclusive ela deu uma volta lá do barco, foi para vários lugares, né? E, entendeu? A gente tem que pensar nos pobres. Paulo falou, e eu me esforço por fazer isto. Eu tenho procurado abençoar os pobres. Depois ele diz assim, olha, passado algum tempo, versículo 11, Pedro veio a Antioquia. Alguma tradução vai dizer Cefas, é a mesma pessoa, tá? Pedro veio a Antioquia. Quando ele veio a Antioquia, eu lhe resisti face a face, porque se tornara irrepreensível. Ora, passou-se algum tempo.
Paulo agora está de volta na igreja dele, lá em Antioquia. Essa aqui é a igreja de Paulo, ok? A igreja base dele. Paulo era um missionário, lembre-se disso. Mas todo missionário precisa ter uma base. E a base de Paulo era a igreja de Antioquia. Dali ele saía para pregar o evangelho, e para lá ele retornava quando ele acabava uma viagem missionária. Aqueles missionários que andam de igreja em igreja, que não tem eira nem beira, isso está errado, não é? Eu respeito o ministério deles, mas eu não concordo. Porque a gente vê que os missionários da Bíblia, eles têm alguém que lhes dá respaldo, não é? E aí quando Paulo está ali naquela igreja, então ele está ali abençoando, muitos gentios se convertendo, aí chega Pedro. Chega Pedro, já passaram-se alguns anos, chega Pedro, e Paulo fala assim, olha, eu lhe resisti face a face, porque ele se tornara irrepreensível. Continue lendo comigo. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se você, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Uau! Pedro chegou lá, gente, havia ali na igreja primitiva uma festa. Todos, uma vez por semana, geralmente aos domingos, eles se reuniam para fazer uma festa, chamava Festa Ágape. Já ouviu falar a palavra ágape, que significa amor? Tá? E aquela festa era um jantar, ou um almoço que eles faziam comunitário. Todo mundo trazia alguma coisa, um potluck, como fala aqui nos Estados Unidos. Todo mundo trazia alguma coisa para comer, como a gente faz aqui, né, no Thanksgiving. Né? O que você vai trazer esse ano? Como a gente faz aqui também no Natal, Ano Novo, cada um traz uma coisa para a gente repartir, a gente comer juntos. E assim eles faziam. Agora, lembre-se de uma coisa. Muitos cristãos eram escravos. Aquele era o único dia da semana que eles tinham uma refeição decente. Ok? Então, você pode imaginar, se o irmão César traz aquele peru, né? Para não ter churrasco, porque senão vai ficar muito viciado. Traz aquele peru, né? Aí a irmã, chama ela de Zaninha, né? Mas Zaninha, coitadinha, ela é uma escrava. Ela não tem o que comer direito durante a semana, o patrão dela, o senhor dela não dá direito, dá aquela comidinha só para ela subsistir, para ela continuar fazendo as tarefas lá da casa. Então ela vem assim sonhando, né? Com aquele peru do irmão César. Ai, aquele peru é delicioso. Ai, aquele jantar que o irmão Elias faz. Ai, aquele jantar que a irmã Cíntia está fazendo lá. Vocês estão sentindo o cheirinho? Eu já estou sentindo. Sinto o cheiro de feijão e sinto o cheiro de carne de porco. Né? As pessoas vinham assim nas nuvens, porque era o único dia em que muitos poderiam comer uma refeição decente. E era uma grande festa de amor, como a gente faz aqui na igreja todo domingo. Sentavam, comiam juntos, davam risada, conversavam. E depois disso eles faziam a ceia do Senhor. Tá? Como a gente fez aqui hoje, a gente inverte, faz a ceia do Senhor primeiro e o ágape depois lá em cima, a nossa comunhão. E então aquela era a grande festa da comunhão. E aí Pedro chega e ele começa a comer com eles. São crentes, esses gentios se converteram, todo mundo aqui é cristão. E ele começa a se alegrar com eles, ele começa a comer uma costelinha de porco, ele era judeu, lembra disso, né? E ele come ali um camarãozinho com os irmãos gentios, porque para o gentio, Paulo falou, isso aí não tem nada a ver com o evangelho. E ele começa a comer junto com eles, e está ali se alegrando e tudo. Mas aí chegam os crentes lá de Jerusalém, que eram os judeus, daqueles bem rigorosos, da parte de Tiago. E quando eles chegam, Pedro para de comer com os gentios, com Michael, com Miguel, e vai comer somente com Elias, que é judeu. E o Rafael, olha a barba deles, parece judeu. Aí ele vai comer com eles. E ele não quer mais se misturar. Porque ele está com medo de ser delatado lá em Jerusalém como um falso judeu, que come, na verdade, com os gentios, come tudo que os gentios comem. Era para... Olha, gente, vou falar uma coisa para você. Pedro era um vacilão, não era? Vamos falar a verdade. Ele era conhecido pelos seus vacilos. Ele deu um vacilo aqui, naquele grandão. E quantas vezes ele vacilou lá com Jesus? Agora, era para Pedro ter aprendido a lição. Logo depois que o Espírito Santo desceu em Pentecoste, lembra-se disso, lá em Atos? Pedro está lá na casa de Simão, o curtidor. Está vendo como ele já estava quebrando a barreira? Porque curtidor de couro, o judeu não se misturava com o curtidor de couro. Ele estava lá hospedado. E ele está lá no terraço, ele tem um sonho, uma visão de Deus, desce um lençol do céu, com vários tipos de animais, inclusive animais que os judeus consideravam impuros. E a voz de Deus fala para Pedro, Pedro, levanta, mata e come. Ele falou, Senhor, eu não. Tu sabes que eu não posso comer animais impuros. E Deus fala assim, não considere impuro o que Deus purificou. E foi 3 vezes, porque Pedro era difícil de convencer, viu, gente?
Aí Deus fala assim, na verdade, esse lençol, esses animais impuros, representam os gentios. Você vai receber uma visita daqui a pouco, eles vão levar você até a casa de Cornélio, que era um centurião, um oficial do exército romano, e você vai lá fazer o que eu lhe disser. Não faça perguntas, Deus falou para ele. E ele vai, ele chega na casa de Cornélio, Cornélio abre a casa. Pedro, muito bem-vindo, que bom ter você aqui. Olha, eu estava... Pedro falou, você sabe que eu sou judeu, eu não posso entrar na casa de um gentio, mas Deus mandou eu vir, eu estou aqui. E Cornélio falou, olha, eu estava orando, apareceu o anjo do Senhor a mim, e falou que eu tinha que mandar chamar você, que você ia me explicar melhor as coisas referentes ao reino de Deus. E Pedro começa a pregar o evangelho, o Espírito Santo desce sobre aquele povo, que eram gentios, não eram judeus, e eles começam a falar em línguas, e eles se alegram em Deus, e recebem o Espírito Santo, e Pedro fica com medo tremendo. Ele fala, agora, o que eu vou fazer quando eu chegar em Jerusalém, falar para aqueles judeusões lá, que esse povo também recebeu o Espírito Santo. Os judeus cristãos, veja bem. E ele, o que eu faço? Ele já começou a dar as desculpas para o pessoal. Olha, o pessoal, quando chegar lá, me lembra bem, que não fui eu que orei por eles, eu não pus a mão em ninguém para que eles recebessem o Espírito Santo. Eu simplesmente estava pregando e, de repente, o Espírito Santo desceu, já querendo se esquivar da responsabilidade. Mas Pedro deveria ter aprendido a lição, porque Cornélio e todos da sua casa se converteram. Então, foi a primeira vez que gentios se converteram. Só que Cornélio morava lá na Judéia, e ele era um prosélito, ou seja, ele havia abraçado alguns aspectos da religião judaica. Então, para ele era mais fácil ser um cristão, porque já estava mais perto de ser um cristão judeu, na ótica de Pedro e dos demais cristãos de Jerusalém. Mas para Paulo, não, isso aí não tinha serventia nenhuma. Ser judeu, guardar as leis, aquelas coisas todas, isso não tinha serventia nenhuma. Mas quando Pedro agora vê a turma chegando de Jerusalém de novo, ele se afasta e começa a comer só com os que são judeus. E até Barnabé, lembra que tinha ido buscar Paulo para ser o pastor junto com ele da igreja? Também, que também era judeu, também se deixou levar por aquela hipocrisia. A palavra aqui é dissimulação, mas no grego é hipocrisia. Isso é que é hipocrisia, sabe? Você não acredita numa coisa, mas você faz para passar uma imagem falsa para as pessoas. Isto é hipocrisia, entendeu? Pedro não acreditava que você não podia comer comida que não fosse kosher. Ele comia, ele estava comendo com os gentios. Tudo que os gentios comiam, ele estava comendo. Seu camarãozinho, a comida que eles comiam. Agora, quando chegam os da Judéia, agora ele se afasta, agora ele vira um super santo e vai comer só aquilo que os judeus comem. Isto é hipocrisia. E Paulo fala, e Barnabé, que era o meu colega de pregar o evangelho para os gentios, também se deixou levar por essa hipocrisia e se juntou a eles. E aí foi aquele problema, entendeu? Foi um problema sério, porque agora a igreja está dividida. Divisão do corpo de Cristo, causado por quem? Por um dos líderes, certo? Por Pedro e também por Barnabé. Aí Paulo não resiste, ele tem que chamar a atenção de Pedro. Agora, Paulo não estava tão preocupado com o que Pedro fez, mas com a atitude com que Pedro fez. Ele falou, eu tive que chamar a atenção dele na frente de todos. Porque o que ele havia feito, já feito na frente de todos. Quando alguém faz uma coisa em particular, você chama a atenção em particular, mas às vezes na frente de todos também tem que chamar, não necessariamente, mas às vezes tem que chamar a atenção na frente de todos. Paulo falou, eu tive que chamar a atenção dele na frente de todos, ele registrou cara a cara. Falei duro com ele, entendeu? E Paulo falou, o repreendeu na frente de todos, falou, isso não está certo. Você veio aqui, você começou a viver como gentio, embora você seja judeu, e agora você está tentando fazer com que os gentios vivam como judeus por causa desse grupo que chegou. E o repreendeu. E ele vai assim, e ele vai adiante e diz assim, olha, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. O que ele quer dizer? Paulo fala assim, nós não somos pecadores como os gentios. Pecadores para um judeu não era pecador no sentido moral aqui. Era no sentido legal. O que você come e o que você não come. Entendeu? Nós não comemos, sei lá, porco, nós não comemos carne de coelho. Entendeu? Come para eles, para os judeus, é um pecador. Até hoje, para os judeus ortodoxos, se você comer essas coisas, você é um pecador. E aí o que acontece? Paulo fala assim, isso aí não tem nada a ver. Nós não somos como eles, mas nós também sabemos, olha o versículo 16, sabemos que, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, não é por comer ou não comer, guardar ou não guardar o sábado, obedecer ou não obedecer a lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós, que somos judeus, temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então Paulo diz assim, olha,
mesmo nós que guardamos a lei, não podemos ser justificados, senão pela fé em Jesus Cristo. Porque pelas obras da lei ninguém pode ser justificado. A sua obediência à lei não pode salvar você. Há muita gente tentando se salvar, obedecendo certas regras, certas leis, certos regulamentos. Isso não pode salvar você. A salvação é pela graça de Deus. Nós já falamos semana passada. É o favor imerecido de Deus que você recebe pela fé em Jesus Cristo. Mas a vida cristã também é pela graça. Mas tem muita gente criando regras para os crentes. E nós vamos falar um pouco mais disso, né? Aí ele fala assim, pelas obras da lei ninguém pode ser justificado. Vamos dizer que você conseguisse guardar a lei de Deus. A verdade é que ninguém consegue guardar. Ninguém. Só Jesus conseguiu guardar a lei. Por isso, ele era o homem perfeito. Não é? E por ele ser o homem perfeito, ele também podia guardar a lei. Então, exatamente o que muitos judeus estão fazendo hoje. Eles estão tentando ser salvos através da guarda da lei. No Velho Testamento, por exemplo, Yom Kippur, até feriado aqui nos Estados Unidos para os judeus, Yom Kippur, o dia da expiação, era um dia de sacrifício, eram feitos sacrifícios pelos pecados. Hoje os judeus não fazem mais sacrifícios. Para eles, Yom Kippur é um dia de reflexão sobre as suas boas obras, procurando ser justificados pelas suas obras diante de Deus. Mas Paulo diz, pelas obras da lei, ninguém será justificado. A justificação vem somente através da fé em Jesus Cristo. Aí ele fala assim, olha, no versículo 17 e 18. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Claro que não. Porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo está dizendo aqui, olha, ele está falando sobre a sua nova fé em Cristo. A revelação que ele recebeu, que a justificação, você ser aceito por Deus, é baseada na fé em Jesus Cristo, está certo? Não mais seguir as tradições da lei. Então agora Paulo diz assim, se eu quiser comer um sanduíche de pernil, eu posso comer. De presunto eu posso comer, porque eu não estou mais preso à lei. Eu sou judeu, por natureza, mas eu sou cristão. E como cristão salvo em Jesus Cristo, eu posso comer agora o que eu quiser. Jesus já havia purificado todos os alimentos. Se você não sabe, está em Marcos, capítulo 7, versículo 15. Não é? Mas os discípulos levaram tempo para entender isso. Porém, Paulo não, ele foi rápido em entender. Não, agora eu posso comer o que eu quiser, porque não é isso que me torna cristão, mais cristão ou menos cristão. Não é? E ele diz assim, olha, agora se eu estou tentando construir de novo um relacionamento com Deus, baseado na lei, obediência a regras, obediência a regulamentos, então eu estou destruindo aquilo que eu via conhecer através de Jesus Cristo. Entendeu? E aí eu me torno um transgressor, porque eu estou quebrando a lei. Em outras palavras, a lei me condenou à morte. A lei, veja bem, se você gosta de ler o Antigo Testamento, a lei não foi dada para salvação. A lei foi dada para morte, para condenação. A lei mostra para você que você é um pecador, que você não consegue guardar a lei de Deus. Entendeu? Então, a Bíblia diz assim, se você guardar toda a lei, porém tropeçar em um só ponto, você é culpado de todos. Então, digamos que você se esforçou por guardar a lei, por guardar os mandamentos, não é? E você tropeçou no único ponto, você é culpado, você está morto. Entendeu? E também a Bíblia diz assim, maldito é o homem que não persevera em toda a lei para fazer todas as coisas que estão escritas nela. Ou seja, a lei diz, você tem que fazer isso para agradar a Deus. E você tenta. Ok, são 613 mandamentos. 1, guardei. 2, guardei. 3, tropecei. Está morto. Porque você tem que perseverar em todos. Se você quebrar um só, qualquer coisa que seja, um único dia da sua vida, você já está condenado. Porque a lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para mostrar que você é um pecador. Entendeu? Então Paulo está dizendo assim, olha, se eu estou tentando satisfazer a Deus pela guarda da lei, na verdade eu estou sob a maldição da lei, que é a morte. Então Paulo diz assim, a lei, na verdade, ela me matou. Eu estou morto para a lei, mas eu estou vivo para Deus. Olha no versículo 20, ele fala, pois, olha que lindo isso aqui, logo, versículo 19, aliás, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. E já não sou eu quem vive. Olha que interessante, já não sou eu quem vive. Eu estou morto para a lei, mas eu estou vivendo uma nova vida. A minha vida velha estava baseada nas obras da lei. A minha velha vida era
egocêntrica, era centrada no meu ego. Meu estilo de vida antes era de contenda, de inveja, de ciúme, de espírito faccioso. Não é mais assim. A minha vida não está mais centrada no meu ego, não está mais centrada no meu eu. Mas agora tem um novo centro na minha vida, e este novo centro é Jesus Cristo. Não sou mais eu que estou no trono, Paulo está dizendo. Eu estou crucificado. Quem está no trono agora é Jesus Cristo. Ele está entronizado no meu coração. Eu já não estou mais procurando me agradar. Eu agora procuro agradar a Jesus Cristo. As coisas que eu faço não faço para me agradar ou para obter o favor de Deus, porque eu já tenho o favor, a graça eu já tenho. Mas porque eu amo Jesus Cristo. E porque Ele vive em mim e Ele me capacita. Ele diz assim, olha, já não é mais um velho homem. Ele diz assim, que vive. Ele fala, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, eu não sou mais o velho homem que eu era, sou uma nova pessoa. Aquele homem morreu, estou crucificado com Cristo, eu tenho uma nova vida. Agora a vida que eu vivo é uma vida centrada em Deus. Vamos usar um termo técnico, é uma vida teocêntrica, ou seja, antes era egocêntrica, centrada no eu, agora é teocêntrica, está centrada em Deus. Deus é o centro da minha vida, Jesus é o centro da minha vida. E ele diz assim, olha, a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho pela fé em Jesus Cristo, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, para que eu pudesse ter esta nova vida centrada em Cristo, para que eu pudesse ter este novo relacionamento com Deus, para que eu pudesse ter vida espiritual. E Paulo conclui agora dizendo assim, olha, versículo 21, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Isso aqui é a chave de tudo, a gente vai terminar aqui. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor no começo do culto. Eu quero lembrar vocês que o culto começa às 5h30 em ponto, a gente começa agora com o louvor. Anunciei semana passada, a gente estava fazendo uma modificação, às 5h30 em ponto. Mesmo que eu não esteja aqui no santuário, o culto começa. Não depende do pastor. A gente vem aqui para adorar a Deus. E hoje na ceia eu falei, na noite que Jesus foi traído, lembra-se? Naquela noite, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Qual foi a oração de Jesus? Ele orou 3 vezes. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E a Bíblia diz que Jesus agonizou. E ele chegou a suar gotas de sangue. Porque foi um momento terrível na vida de Jesus, um momento crucial, um momento crítico. E 3 vezes ele orou da mesma maneira. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E Deus não ouviu 2 vezes. Aí ele orou a 3ª vez. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Eu quero imaginar a agonia de Jesus orando lá no jardim do Getsêmani. De que Jesus está falando? Se o quê é possível? Se possível, afasta de mim. E o que é possível? Se a redenção do homem, se a salvação para o homem é possível por qualquer outro meio, por qualquer outra ação, afasta de mim este cálice. Me poupa. Se é possível o homem ser salvo por qualquer outro meio, pelas suas obras, pelo seu esforço pessoal, por ir à Bíblia todo domingo, ou não, se possível, afasta de mim este cálice. Se é possível que o homem pudesse ser redimido, que o homem pudesse ser salvo pela lei, pelas boas obras, então Jesus não teria morrido. Jesus não teria morrido. Deus teria estabelecido os requerimentos dele para você ser salvo. E talvez aí um ou 2 poderiam ter sido salvos antes que vivesse muito tempo, porque senão ia quebrar mesmo, né? Mas não é possível. A cruz de Cristo declara para todos os homens, para todos os tempos, que existe só um caminho, pelo qual o homem pode ser salvo e esperar ver o reino de Deus. Só existe um caminho. Se fosse possível Deus realizar a salvação do homem através de outra série de obras,
através do estabelecimento de certas regras e requerimentos e regulamentos, etc. Se fosse possível Deus salvar o homem de alguma outra maneira, ele teria respondido à oração de Jesus. Ele teria ouvido a oração de Jesus. Jesus disse em certa ocasião: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. É fato que Deus ouviu a oração dele naquela noite, mas ele não ouviu aquele pedido específico. Se houvesse outro meio de você ser salvo, Deus teria dito: ok, não precisa você passar por isso. Não precisa você passar por isso. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. E o fato de que Jesus foi em frente e sofreu nas mãos dos homens e foi crucificado pelos homens é a declaração de Deus para todos nós que não existe uma possibilidade de salvação através das obras da lei ou através dos esforços do homem. Por isso é que Paulo diz: eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se você pode se salvar, Jesus morreu em vão. Não precisaria ter morrido. Morreu em vão. A justiça não pode vir através de você guardar regras e regulamentos. Eu não posso estudar a você um padrão de justiça e dizer: faça isto, e 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 você será justo diante de Deus. Não posso. Infelizmente, muitas igrejas têm feito isto. Elas têm seus padrões de santidade e dizem aos homens que tipo de roupa é certo e que tipo de roupa é errado. Dizem que tipo de joias você pode usar e que tipos você não pode usar. Dizem que você pode arranjar o cabelo de uma certa maneira, mas não pode arranjar de outro. Eu conheço uma igreja que as mulheres só podem entrar se elas tiverem de coque. Sabe o que é coque? Acho que nem se usa quase mais, né? É? Regras humanas. Lhe dizem que comida você pode comer e que comida você não pode comer. Ah, isso aí que você gosta muito? Não pode não. Hoje tem carne de porco. Ah, não pode. Entendeu? Que dia da semana você precisa guardar? Ah, você tem que guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, e assim vão colocando regras, elementos humanos. E as pessoas tentam se salvar pelos seus esforços e guardar essas regras. Não. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Somente através de Jesus Cristo você pode ser justificado. Somente através da sua fé em Jesus Cristo você pode ser perdoado dos seus pecados e salvo. E somente através da graça e pela fé em Jesus Cristo é que você pode permanecer salvo. Inclina a sua cabeça um instante. Medite. Eu estou tentando me justificar diante de Deus para a salvação pelas minhas próprias obras, pelos meus méritos? Ou eu confio inteiramente na graça de Deus e nos méritos de Jesus Cristo, que tomou o meu lugar na cruz, morreu no meu lugar, para ser salvo? Estou confiando nos meus próprios esforços, naquela religião que eu aprendi, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para você agradar a Deus? Ou eu estou confiando unicamente em Jesus Cristo e na obra que Ele fez na cruz do Calvário, para a minha salvação? E se você já é cristão, ou se acha cristão, você está confiando somente na graça de Deus para você perseverar no caminho do Senhor? Ou você está tentando se esforçar para ainda ganhar o amor e o favor de Deus? Lembra que semana passada a gente falou: você não pode fazer nada para que Deus te ame mais. E você nunca vai poder fazer nada que Deus venha te amar menos. Ele vai continuar te amando da mesma maneira. Quantas pessoas dentro das igrejas estão escravizadas por leis, regulamentos, regras, tentando agradar a Deus, e Deus parece tão distante deles. O justo viverá pela fé. Feche seus olhos, se autoexamine. Pergunte primeiro: tenho certeza da salvação em Jesus Cristo?
ou eu estou tentando me justificar ainda pelas obras e pela religião? Segundo, se eu sou cristão, estou procurando agradar a Deus pelas minhas obras, por seguir certas regras, ou eu estou me baseando unicamente na graça e da misericórdia de Deus, na graça de Jesus? Pai, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor, nesta noite por este Evangelho glorioso de Jesus Cristo, que recebemos, o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por revelar isto a Paulo, e pela fidelidade e firmeza de Paulo em passar para nós. Que nós, Senhor, que somos gentios, possamos ter este relacionamento maravilhoso, amoroso contigo, tendo sido perdoados de todos os nossos pecados, tendo sido considerados justos através da nossa fé em Jesus. Bem sabemos que não somos, mas através de Jesus somos considerados justos. E se alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu a Jesus, Senhor, que está confiando nas suas próprias obras, ou na sua religião, ou em alguma forma de lei, para ser salvo, toque este coração agora para que faça uma decisão por Jesus. Eu quero interromper a oração e perguntar se alguém nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus. Onde você está? Levante a sua mão e diga: eu quero. Eu entendi a mensagem do Evangelho, da graça, que eu nunca vou poder agradar a Deus pelas minhas próprias obras, nunca vou poder me justificar diante de Deus pelo meu esforço pessoal, mas eu reconheço Jesus como meu único Senhor e Salvador. Se este é o seu caso e você quer tomar uma decisão, onde você está mesmo aí, seu quietinho, levante apenas a sua mão apenas com sinal: eu quero, eu entendo esta mensagem, e eu quero receber a Jesus como meu único Senhor e Salvador. E você que é membro da igreja, que Deus possa te dar graça para você entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e que ele começa pela fé e ele termina pela fé, não por observância. Há um conjunto de regras posto por uma igreja, mas pela graça de Deus. E você só pode receber a graça de Deus pela fé em Jesus. Senhor, abençoa-nos agora, ajuda-nos agora, Senhor, a viver esta realidade do Evangelho da graça. No nome de Jesus nós oramos. E se você concorda, diga amém.